Então, o nosso grupo hoje vai falar sobre o efeito CK para Halad, sobre a riqueza na base da pirâmide. Então, a gente vai começar falando um pouquinho do autor. Quem foi CK para Halad? Então, Coimbatore Krishnarao Prahalad, ele foi um indiano, ele nasceu em 1941 em Chennai, na Índia. Ele foi um indiano americanizado, ou seja, grande parte da vida profissional e acadêmica dele, ele viveu nos Estados Unidos. Então, ele foi doutor em administração pela Universidade de Harvard, foi professor de estratégia corporativa no programa de MBA da Universidade de Michigan, também foi conselheiro do governo indiano para o empreendedorismo e autor do artigo que a gente vai discutir hoje, que é a riqueza na base da pirâmide. Com esse artigo, ele foi vencedor também do prêmio McKinsey, que foi conferido como artigo da década pela Harvard Business Review. Fazendo um paralelo, esse prêmio McKinsey é tipo um Nobel, um Oscar do empreendedorismo. Para as pessoas que se propõem a discutir empreendedorismo, é um prêmio muito famoso. Ele morreu em 2010 de uma doença no pulmão. Então, na introdução, eu vou colocar como a linha de pensamento geral dele, que não é uma frase dele, mas é a linha geral, que pincela todo o pensamento do Prahalad, que as estratégias de negócios podem, quando bem implementadas, eliminar a miséria. Então, no artigo, o autor profetiza que os pobres poderão ser a força motriz da próxima etapa global da prosperidade econômica. Ou seja, o desenvolvimento de produtos e serviços para pessoas de baixa renda tem grande potencial. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a força motriz da próxima etapa são as pessoas que estão da prosperidade econômica, que são as pessoas de baixa renda. Que essas pessoas têm sim potencial econômico viável para comprar e para consumir. Então ele coloca que os negócios podem ser sustentáveis e rentáveis ao mesmo tempo. E isso pode coexistir no mesmo ambiente. Negócios sustentáveis e rentáveis. Eu não preciso ter lucro e deixar de atender uma parcela da população, por exemplo. Eu posso ter lucro e mesmo assim o meu negócio é sustentável, atendendo a todos, por exemplo. Não é uma dicotomia isso. E ele questiona muito isso nesse artigo. Então, voltando para um pensamento de Maximiano, em 2006, é uma definiçãozinha sobre empresa. Que uma empresa é uma iniciativa que tem como objetivo fornecer produtos e serviços para atender necessidades de pessoas ou de mercados e com isso obter o lucro. Aí o Prahalad se questionou. Tá, mas se aproximadamente 4 bilhões de pessoas se encaixam numa categoria de pessoas economicamente pobres, ou que vivem com menos de $2 por dia, então ele se questionou. As empresas não estão oferecendo serviços ou atendimento para essas pessoas, é meio que evidente. As pessoas que estão na base, que estão na pobreza, vivenciando a pobreza, não estão sendo atendidas. Então, logo, se uma empresa tem como objetivo fornecer produtos e serviços, e elas não estão fazendo para esse pessoal, elas não estão indo contra os próprios princípios, que é a definição de uma empresa. Então, ele diz que logo existem mercados invisíveis, que existem pessoas que ainda não foram atendidas ou vislumbradas pelas empresas em geral. Então ele joga uma luz sobre tudo isso. Que se existe esse mercado de 4 bilhões de pessoas, que essas pessoas precisam sim ser vistas como consumidores. E que existe uma forma das empresas realizarem o bem, que é atender as necessidades dessas pessoas, e ao mesmo tempo não deixar de lado o objetivo principal de uma empresa, que é o lucro. Então o autor coloca dois paradigmas. O primeiro é que, já vou falar o que é a pirâmide, mas o primeiro paradigma é reconhecer os que estão na base. As empresas devem parar para pensar nos pobres como vítimas, as pessoas devem parar de pensar nos pobres como vítimas ou como fardo. Começar a reconhecê-los como empreendedores incansáveis e criativos e consumidores conscientes de valor. Ou seja, a gente tem que tirar aquela velha visão de que o pobre é um fardo, é a escória da sociedade, etc, etc. Que não, eles são, como empreendedor, a gente tem que ver eles como potenciais consumidores e que eles conscientes de valor. Então a gente tem que pensar neles e tem que ter
a consciência de que eles também têm uma crítica sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço e etc. E o segundo paradigma é que a base, que são essas pessoas, elas têm que mudar a sua visão sobre as organizações e como são dados seus processos. Então, as pessoas na base da pirâmide têm que começar a ver as organizações como um processo de melhoria para a sociedade. Principalmente como enxergar o principal pilar das organizações, que é o capitalismo. Então, uma visão que a gente tem, que é culturalmente propagada e etc., que é uma crítica de Weber, ele afirma que a ganância ilimitada de ganho, que não se identifica nem de longe com o capitalismo. Então ele faz essa crítica que as empresas e as organizações, por vezes, estão muito focadas nessa ganância ilimitada de ganho, de lucro. O lucro é a resposta de tudo, o lucro é isso, o lucro é aquilo, o lucro significa. Ele diz que isso vai contra o capitalismo, não é contra o seu espírito. O capitalismo pode eventualmente se identificar com a restrição ou com pelo menos uma moderação racional desse impulso. É um impulso irracional, sabe? Esse, essa coisa cega de sempre querer, sabe? O lucro é a resposta de tudo, é a chave de tudo. Então ele põe que grande parte das empresas ainda tem esse pensamento, meio que antigo, de que lucro, ambição, ganância, avareza é meio que parte de uma farinha de um mesmo saco. E que o Weber vai contra. E ele diz que isso vai contra o espírito capitalista. E que ele diz que é uma desconfiança muito enraizada, que isso é enraizado culturalmente. Então, segundo o Prahalad, ele, no Natal de 1945, ele estava trabalhando nesse livro e um pensamento começou a martelar na cabeça dele. Por que que mesmo com todo o crescimento tecnológico, todo o crescimento, toda a tecnologia, a gente não consegue fazer contribuição, mesmo que mínima, aos problemas alarmantes da pobreza e alienações globais? Por que que a gente não consegue criar um capitalismo de inclusão? E a resposta que ele encontrou era que a gente podia sim erradicar a pobreza através do lucro. E aí ele cunhou o termo da pirâmide. Então, de acordo com Sachs, a gente pode dividir a pirâmide, ele alcunhou o termo da pirâmide e colocou que a base são as pessoas que estão marginalizadas, as pessoas pobres e etc. E o topo são as pessoas ricas. E na base, as pessoas que vivem na base são classificadas de três maneiras diferentes, que a pobreza é classificada de três maneiras diferentes. Então ele colocou que a extrema pobreza são as pessoas que vivem, eles têm as necessidades básicas de alimentação e moradia, quer dizer, nem isso consegue ser atendido. São as pessoas extremamente pobres, moradores de rua, etc., que nem essas necessidades de alimentação e moradia não são atendidas. Tem a pobreza moderada, em que as necessidades básicas são atendidas, que é a alimentação e a moradia, mas outras tão triviais quanto, tão importantes quanto, como educação, saúde, etc., não são atendidas. Tem a pobreza relativa, que é quando a pessoa tem renda inferior à média nacional do país e o indivíduo tem acesso à educação, acesso à saúde, mas tudo de baixa qualidade, e a capacidade de ascender socialmente é limitada. Então, esse indivíduo tem acesso a tudo isso, tem acesso às necessidades básicas, mas ele não pode ascender socialmente, ou é limitado isso, sabe? Então, ele para Halad, colocou a pirâmide como uma pirâmide econômica mundial. Ele dividiu por camadas, onde cada camada representava uma parte de uma população, etc., ou de um país, tirando do micro e indo para o macro, representam populações ou países em que as pessoas. A pirâmide em si representa a riqueza, o acúmulo de riqueza. Então, que a base da pirâmide, em termos gerais, são os bilhões de pessoas que vivem de forma precária. Então, se for colocar que a maioria das pessoas que vivem dessa forma vivem fora dos países capitalistas ricos, que seria o bloco do BRIC, que é o Brasil, Rússia, Índia e China, e o bloco do VISTA, que é o Vietnã, Indonésia, África do Sul, Turquia e Argentina. Ou seja, são países subdesenvolvidos que têm grande potencial econômico
e que tem essa base enorme que busca tem necessidade, sabe? Então ele enfatizou o problema da pobreza no mundo, ele criou esse termo, a base, para enfatizar a pobreza, ele criou esse termo, a base da pirâmide. A base é a pobreza. Então esse termo mostra que a distribuição da riqueza e a capacidade de geração de renda está tudo entendido como uma pirâmide mesmo. No topo situam-se os ricos, com oportunidades de gerar emprego, etc, etc. Níveis de renda, gerar altos níveis de renda, blá 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 blá. Enquanto que na base a gente tem a maioria da população que é menos favorecida, que no processo de desenvolvimento econômico e social, ou seja, as pessoas pobres. Mas aí fica o grande questionamento das empresas e organizações da atualidade. Por que a base da pirâmide compraria meus produtos? Por que eles comprariam meus produtos e meus serviços? Para Sá, em 2006, o autor põe a seguinte opinião: o consumidor de baixa renda, em geral, compra algo para fazer parte de um círculo social, pois ele procura inclusão social. Então, fazendo um paralelo com a psicologia, mas isso é só um achismo meu, que as pessoas procuram sim serem incluídas em algum lugar, fazer parte de algo, pertencer a um círculo social, procurar inclusão social de alguma forma, seja na compra de um celular, seja na compra disso ou daquilo, e enfim. Então, que o ideal na comunicação é a gente assumir um discurso de valorização, o equilíbrio entre o aspiracional e a inclusão, mas sempre com muito respeito a esse consumidor popular, sem menosprezar sua capacidade analítica e crítica sobre as coisas. Ou seja, eu não posso desprezar que esse meu consumidor popular de baixa renda, que ele não tem opinião, que ele não é expressivo. Ele tem sim uma opinião, ele tem uma capacidade de analisar. Ele tem uma capacidade analítica e crítica sobre o meu produto e meu serviço. Então eu não posso desprezar isso. Então que as empresas precisam quebrar esses paradigmas para poder explorar esse mercado da base de uma forma mais eficaz. Então uma das principais características dos mercados emergentes é justamente a grande quantidade de pessoas que se situa nas camadas mais pobres, o que torna a criação de bens e serviços para esse mercado um desafio. Tem muita gente, esses mercados invisíveis possuem muita gente, tem muita gente para ser atendida, e é um grande desafio, justamente porque essa quebra de paradigma, de que eu não posso gerar lucro. Mas e no Brasil? Como que as empresas poderiam vender para as pessoas que vivem com menos de R$ 5 por dia? Então, no Brasil, a gente, muito tempo atrás, bom tempo atrás, começaram a surgir novas formas viáveis para que isso desse certo, sabe? Essa ideia se propagasse. Então, ocorreram a mudança na forma de pagamento, crédito, etc., parcelamento, enfim. E as empresas começaram a pensar de uma forma diferente. Além de aplicar as mudanças na forma de pagamento, é necessário se fazer essa mudança de pensamento mesmo, que não se ganha por unidade, mas sim por quantidade. Nas camadas 4 e 5, que são aquelas mais pobres, o lucro não é bruto. Eu não ganho por uma unidade de algo que eu vendi, que é muito caro. Ah, eu vendi um produto que o lucro em cima dele era alto. O lucro que eu consegui em cima de um produto era muito alto, etc, etc. Mas sim por quantidade. Eu vendo vários produtos é, com pouco lucro, vamos dizer assim, com baixo lucro, né, na verdade, em cima deles, e eu consigo vender vários. Se eu vendo vários, a quantidade é o que importa. Então, o lucro os novos investidores têm que pensar, e os novos investidores não, desculpa, os novos executivos, eles têm que focar que o lucro nas camadas 4 e 5 é um lucro líquido, e só com isso eles vão ser recompensados. Então, e pensar também, isso envolve todo o processo organizacional, e etc., a estrutura organizacional, pensar que os processos produtivos e gerenciais e a forma como eu aplico o marketing nessas camadas, 4 e 5,
o marketing, os serviços e os processos, etc., não são iguais às outras camadas. Eu tenho todo um novo paradigma para marketing, para vendas e etc., para ser aplicado nesses novos mercados. Ou seja, são novas maneiras de se pensar. Tem que pensar que essas pessoas às vezes não têm acesso à comunicação, acesso à comunicação que eu digo internet, às vezes ela não tem acesso a jornais, revistas, televisão, às vezes eu tenho que pensar que elas não têm acesso à rádio. Tudo isso são novas maneiras de aplicar o marketing dos produtos e dos meus serviços. E pensar que a qualidade agregada ao produto e a marca são importantes e que elas estão atreladas da mesma forma. A qualidade do produto depende e a marca que eu estou vendendo são importantes. Não é porque eu estou nas camadas 5, 4 e 5 das pessoas mais pobres que eu vou vender um produto sem qualidade. Não. Porque, como eu disse antes, as pessoas que estão nessas camadas têm sim um senso crítico sobre as coisas. Então, que é o caso das Casas Bahia, fazendo um paralelo agora, que as Casas Bahia são os maiores vendedores dos produtos da Sony. Ou seja, as Casas Bahia, que é uma organização que é voltada para essas camadas mais pobres, elas vendem os produtos da Sony e são e é a maior vendedora. Ou seja, produtos da Sony que tem todo aquele aval tecnológico, todo aquele histórico por trás. Quando você pensa em Sony, mais ou menos você pensa, nossa, é a tecnologia de ponta, o último state of art da tecnologia, sabe? E as Casas Bahia são é a maior vendedora do Brasil dos produtos da Sony. Então, voltando no caso das Casas Bahia, o que eles vendem lá, e um pensamento que eles sempre colocaram, que é um pensamento da empresa, é que eles não vendem produtos em si. Eles vendem além disso, eles vendem sonhos. Os produtos tangíveis versus os produtos intangíveis. É o que se pode ver num produto e como a forma como eu vou vender. Para muitas daquelas pessoas que estão comprando aquele produto, etc., elas estão comprando pela primeira vez. Então, às vezes, elas tiveram um esforço muito grande para comprar aquilo. Às vezes, para elas é um sonho, elas estão realizando um sonho, elas estão quebrando uma etapa, abrindo um novo ciclo na vida delas. Então, eu tenho que pensar de uma maneira diferente. Às vezes, a grande maioria das pessoas que compram estão comprando pela primeira vez uma cama, um sofá, um armário, uma mesa, etc. E por aí vai, mas que é a primeira vez. E esse momento é diferente de todos os outros. Eu não estou vendendo um simples sofá. Estou vendendo o primeiro sofá de uma família. Então o slogan deles diz muito disso, dedicação total a você. E que a tática deles é simples e boba assim. Por que vender para 10% dos brasileiros se eu posso vender para 90% deles? Então, em 2003, a empresa operava com 343 lojas, com uma receita de 6 bilhões de reais. Então, ao final de 2008, a empresa encerrou o ano com 534 lojas e receita de 13,9 bilhões de reais. Então, em 5 anos, eles dobraram a receita deles, mais do que dobraram, né? E o número de lojas só aumentou, sendo que o crescimento da base de clientes acompanhou o mesmo ritmo, ou seja, só aumentou. Fica claro a evolução das Casas Bahia nesse período. Então, atualmente, as Casas Bahia possuem uma carteira de clientes com cerca de 23 milhões de consumidores, distribuídos em todo o país, sendo desses 23 milhões, 21,5 milhões clientes ativos, ou seja, clientes que pagam em dia as mensalidades, as parcelas, as compras realizadas. Ou seja, eles pagam tudo certinho em dia. Dentre esses clientes ativos, aproximadamente 70% deles são pessoas sem renda formal, ou cuja a renda média mensal é de 2 salários mínimos. Ou seja, na grande maioria são operários de construção, empregadas domésticas, cozinheiras, vendedores ambulantes e etc. Então, as Casas Bahia teve uma grande sacada, vender para essas camadas mais pobres e vender em grande quantidade, parcelando, facilitando, confiando no cliente. Isso só gerou lucro, só gerou receita, só gerou uma carteira de clientes maior ainda. Ou seja, a famosa ostentação, que pode,
é meio bobo, soa meio preconceituoso, mas é exatamente isso. Eles estão dando oportunidade para essas pessoas, criando uma lacuna, atendendo esses mercados invisíveis, e é uma sacada genial. Não se pode negar. Pela receita, pelos números ali expostos, não tem como negar que as Casas Bahia estão indo bem. Então, mais alguns casos famosos, que a gente faz parte deles, pelo menos eu fiz, que no mercado de telecomunicações, há um tempo atrás, teve aquele lance do mercado pré-pago versus o mercado pós-pago, das contas e etc. Eu não tinha oportunidade de comprar um celular pós-pago. Eu não tinha oportunidade, eu não tinha renda minha, na época que lançou o celular e etc., de pagar um celular por mês, uma conta por mês. Pagar X por mês para ter um celular. Eu não tinha. Então a sacada do lance pré-pago foi deu um twist assim mesmo, é uma sacada boa para aumentar a carteira de clientes, etc, das operadoras de telefone, que é esse twist assim de oferecer para as pessoas, ah, tá, então quando você puder me pagar, você me paga. Quando você tiver, você me paga. Eu tenho dinheiro para colocar, eu tenho créditos para comprar por semana. Eu não posso pagar todo mês, mas semana sim, às vezes não. E quando eu tiver, eu pago. Então é isso. Então beleza. Então negócio fechado. E isso deu muito certo. Então teve também aquele lance da compra do plano X em troca do aparelho Y, pagando o plano inteiro por Z parcelas. Então o aparelho acaba se pagando nessa transação, ou quase se pagando, e aí depois eles te ofereciam um plano que você pagava e, enfim, o aparelho se pagava, você ganhava um aparelho de ponta, de ponta, assim, um aparelho de ponta tecnologicamente falando, e ainda assim ganhava um plano bacana, etc., mais os benefícios. Então isso é uma sacada nova, oferecer o aparelho, juntar o aparelho junto ao plano, etc. E saindo um pouco do Brasil, mas indo para o aspecto mais global, sobre a venda do iPhone 5S contra o iPhone 5C da Apple um tempo atrás. Que o iPhone 5S e o iPhone 5C, basicamente, não vou entrar em méritos, etc., de quem é melhor, de quem é pior, blá blá, não sou fanático, enfim. Mas os aparelhos são muito parecidos. A composição e o material que é feito o iPhone 5C, as peças do iPhone 5C é que são mais rentáveis. Ele não é feito, não tem todo aquele acabamento de alumínio, etc. Não tem todo aquele glamour que tem o iPhone 5S, que é justamente isso, esse lance glamourizado. Mas enfim, os aparelhos são muito parecidos, até do ponto de vista técnico mesmo, de performance, etc, etc, etc. Então é esse tipo de sacada, começar a atender outros públicos por uma outra forma, de uma outra forma. E que essa sacada das telecomunicações, em geral, né, ela revolucionou a vida de milhares de brasileiros, não só brasileiros, né, mas revolucionou a vida de brasileiros. Uma fonte da Anatel diz que em 2006, cada 10 brasileiros, 8 possuíam um celular. Então, graças a essa popularização, essa facilidade de compra de aparelho, plano, etc., isso foi um instrumento para dar abertura de oportunidade para várias pessoas. As pessoas usaram isso como instrumento, que várias dessas pessoas têm a capacidade, tiveram a capacidade de prestar serviços e conquistarem uma carteira de clientes porque tinham um simples celular, que é o caso das empregadas domésticas, dos encanadores, podador de árvore, etc, etc. Então eles podiam divulgar o trabalho deles pagando sem aquelas velhas altas taxas de telefonia, blá blá blá, blá, que era o lance do pós-pago. Então, a conclusão do trabalho sobre o Prahalad e a teoria é que as pessoas da base da pirâmide, elas devem, para que elas sejam incluídas no capitalismo, que é o capitalismo inclusivo, são necessárias que as grandes organizações as enxerguem como consumidores e vice-versa, que a base confie nas organizações e as organizações confiem na base, que os consumidores da base, enfim, que eles tenham essa visão de que as organizações se importam com eles e vice-versa,
que é o caso das Casas Bahia. Eles te dão diversas facilidades. Ah, você não pode pagar agora? Você pode pagar daqui quanto tempo? Então vamos, não entrando em méritos de juros e etc e tal, mas eles possuem diversas, eles patentearam, na verdade, um sistema para facilitar isso, para oferecer crédito para as pessoas pagarem de uma forma mais facilitada, enfim. Eles têm essa confiança no consumidor deles. E como para grande parte da base, ao comprar um produto, que eles também estão realizando um sonho. E que isso precisa ser avaliado pelas empresas e as organizações. Eles estão comprando mais que um produto, eles estão comprando um sonho. E que esse sonho e a venda desse sonho precisa ser algo especial. E com uma grande quantidade de pessoas tendo acesso e consumindo esses novos produtos, as empresas, nesse cenário, perceberam que podem fazer cada vez mais o bem e, com isso, adquirir mais lucro. É o caso que a gente acabou de explicar da Casas Bahia. Elas vendem para as pessoas, elas às vezes dão aquele sofazinho que a pessoa tanto queria e acaba fazendo um bem e acaba ganhando em cima disso. Então é evidente que a empresa está fazendo um bem a essas pessoas. E o investimento das multinacionais na base da pirâmide significa, o resumo de tudo isso, é que eu estou tirando bilhões de pessoas da pobreza, do desespero, prevenindo o declínio das condições sociais, o caos político, o terrorismo, a deterioração ambiental, por aí vai. Então, que essas empresas estão contribuindo sim para uma sociedade melhor. Que certamente essa distância, todos esses problemas só permanecem se essa lacuna entre os países ricos e pobres, pessoas ricas e pobres saindo do micro e indo para o macro, etc. Se essa distância, essa lacuna só aumenta, esses problemas só pioram. Então, se eu consigo trazer essa base de clientes, essa camada 5 para cima, eu estou fazendo com que esses problemas diminuam. Então, esse trabalho foi um trabalho da Unesp, da disciplina de Tópicos Avançados em Tecnologia da Informação 3. O orientador foi o professor Dr. Eduardo Martins Morgado. Queria agradecer. Os alunos integrantes sou eu, Bruno Luiz, o Hugo Sicarelli, o Leandro Kamimura e o Felipe Luiz Lopes. Só queria dizer que os outros 3 me ajudaram, mas eu decidi por fazer a apresentação falar aqui sozinho, porque senão a gente ia ter que editar, etc, etc. Editar as vozes, editar o vídeo, e ia dar muito trabalho. E é por isso que eu peço desculpas, mas eles me ajudaram em todo o resto do processo, em toda a pesquisa, enfim. E gostaria de pedir desculpas por esse ruído que está no microfone, porque a gente fez tudo muito rápido. E é isso, a bibliografia está aqui. A gente vai mandar os PDFs para todo mundo. Quem quiser fazer perguntas, ou dar alguma opinião, sugestão, feedback, a gente está aberto. E é isso aí. Enfim, obrigado, galera.